Bom dia pessoal. Nós vamos ler aqui várias passagens da Bíblia onde Deus ele mostra a imagem e a semelhança de Deus, quem é, o que está praticando, o que afeta você, o que é que arranca, destrói a imagem e a semelhança de Deus. E aqui, e colocando para aquela pessoa enxergar e ver a imagem e a semelhança do diabo, a imagem e a semelhança desse mundo. Então nós vamos ler aqui várias passagens para entender aqui a imagem e a semelhança de Deus. Criou, Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre o peixe do mar, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Está entendendo? Esse aqui é a imagem e a semelhança de Deus. Então você vai acompanhando o que é a imagem e a semelhança de Deus, o poder que Deus nos dá. O que é a imagem e a semelhança de Deus tem direito e possui, tem que ter, e o que governa, o governo que ele pôs dentro do coração. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Assim o fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que tudo era bom. Houve tarde e manhã no sexto dia. Então nós vamos aqui na outra passagem. Nós vamos aqui no livro de Salmos 8, né? Deixa eu abrir devagar aqui então está escrito aqui, da boca de pequeninos e criança de peito, Salmos 8, 2, a partir. Suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua. Ele está explicando o que ele recebeu, o que ele entendeu a respeito disso e o que Deus determinou, ordenou, a imagem e a semelhança dele. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Agora presta atenção, a imagem e a semelhança de Deus. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. O que significa aí? Fez um pouco menor que Deus. Então Deus governa tudo, ele tem todos os planetas, tem tudo que tem. Ele tem um mundo, ele governa, que está todos os anjos, todos, milhões, né, os céus, tudo que há nos céus. E ele deu algo semelhante a gente na terra, para dominar sobre aquilo que tem. Então, a imagem e semelhança dele, mas ele é dono de tudo, continua sendo o Deus supremo, o Deus eterno, mas nós aqui na terra dominamos, deu o domínio sobre isso daí, não para dominar sobre o ser humano e impor o peso da autoridade, mas sobre todas as coisas, cada um viver na sua vida, cada um usufruir do que tem, ter sua esposa, ter sua mulher, o homem, a mulher também, e está todo mundo dominando, prosperando, crescendo, desenvolvendo, vivendo a alegria de Deus, a imagem e a semelhança de Deus, cumprindo normas, tendo direitos e deveres, né? Então aí ele fala aqui: quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua, as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre todas as obras das tuas mãos,
sobre os teus pés, tu o puseste, ovelhas e bois e todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, tudo que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então aqui ele está mostrando que Deus fizesse um pouco menor do que Deus. Então, quer dizer, do mesmo jeito, a imagem e a semelhança dele. Então eu estou te explicando para você a imagem e a semelhança de Deus em nós. Poder, domínio, ele deu poder, domínio sobre tudo que há na terra. Vencer, prosperar, crescer, desenvolver, ser feliz, e não deixar outra coisa arrancar a imagem e semelhança de Deus. Então eu vou começar a mostrar aqui agora a imagem e a semelhança do diabo. A imagem e a semelhança do diabo. Quem são, o que é, e que você tem que lutar e defender, jamais roubar a imagem e semelhança de Deus em você. Então tudo isso que eu vou ler aqui agora é o que Deus determinou aqui, no livro de primeiro Romanos, no livro de Romanos está escrito aqui em 28, primeiro Romanos 28, a imagem e a semelhança do diabo, presta atenção. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, olha a imagem e a semelhança do diabo, que ele quer implantar no ser humano, tirar a imagem. O objetivo do diabo é tirar a imagem e semelhança de Deus. Então, olha a imagem que ele quer colocar: cheios de toda injustiça, a prática da injustiça, malícia, avareza, maldade, possuidores de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Deu para entender a forma da imagem, a semelhança de Deus? Então o diabo tenta de todo jeito, na mente, no corpo, nas atitudes, pega a pessoa desprevenida, pega a pessoa criando no meio de um problema, no meio de umas situações, faz ela adquirir uma forma, faz ela o que? Buscar em atitudes religiosas que não tem Deus, que servem a espíritos. Só existe o Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo, mais nada. Não tem mais nada. Se alguém você tem que dirigir, é o Pai através de Jesus Cristo e o Espírito Santo. Não existe espírito disso, nome de outro espírito, não existe estátua, não existe isso, aquilo, outro. Olha mais os atributos para você identificar. Você tem que identificar o quê? A imagem e a semelhança do diabo. Essa daqui, também, Onde vem? Efésios. No livro de Efésios, você vai ver aqui, tá escrito aqui: porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são ambos opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Quer dizer, o vosso querer, Deus formou você com desejo, com vontade, do jeito certo, o jeito agradável, tudo é lícito, assim, dentro de um casamento, você está ali, você prosperar, você ter o convívio, o amor, o desenvolvimento, a união, cada vez mais crescer em amor. Tudo que causa o desafeto, tudo que causa para deturpar é a imagem e semelhança do diabo. Isso é um demônio, é um espírito imundo que vai se chegando perto da pessoa, é um demônio que causa preguiça, moleza, não deixa a pessoa trabalhar, crescer, desenvolver, não deixa a pessoa mudar a história dela, então não deixa ela prosperar, confunde a mente dela, faz ela seguir o caminho do mal, do tráfico,
do roubo, da ganância, da avareza. Olha aqui que diz, ó: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, a imagem e semelhança do diabo. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções. Quer dizer, esse tumulto de política, esse tumulto de passeata, esse tumulto de aglomeração, isso tudo de querer vencer na base da força, na base da gritaria, da baderna, da destruição. E olha mais o que tem aqui, ó: invejas, bebediz, tá vendo? A pessoa que vive no mundo da bebida, que vive no mundo das drogas, do vício, do cigarro, de tudo, pode ser o que for. Ela é viciada em comida, é glutonaria, ela é viciada, ela está morrendo, mas não para de comer. Overdose até disso. A pessoa tem que estar direto lá no hospital por causa disso. Já destruíram a saúde, mas ela não consegue se conter, não consegue se controlar. Isso é a deturpação, porque Deus não fez a pessoa para ser deturpada pelo alimento, mas você dominar sobre o alimento, dominar sobre o dinheiro. Não é o dinheiro dominar sobre você, o alimento dominar sobre você. Por isso que muitas vezes Deus institui o jejum, para a pessoa estar tendo equilíbrio das coisas, né? E olha só, bebediz, glutonarias, aí, tá vendo? E coisas semelhantes a esse respeito, das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí, ó, mas ó, olha só a imagem e semelhança de Deus aqui mostrando, ó, olha só: mas o fruto do Espírito Santo é amor. Olha só, olha a imagem e semelhança de Deus: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Olha só, olha, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aqui, ó, então deu para entender a imagem e a semelhança de Deus, o que é? Você vai ter que ler, você tem que ler nos capítulos que eu estou passando, né? Vai estar escrito no link aí os versículos que são para você acompanhar, para você mudar a sua história, para você meditar e você saber que você é a imagem e semelhança de Deus. E tudo que está nesse mundo, enquanto você está aqui, todo pensamento de morte, todo pensamento de angústia, de tristeza, você tem que arrancar, repreender de você, todo dia. Só o Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Não tem mais ninguém, não busque mais ninguém, não clame mais ninguém, não vai até mais nada. Então dependa dele, alcance isso. Aqui, ó, em Apocalipse, ó, veja bem, ó, a vontade de Deus, a imagem e a semelhança de Deus, o que é? Em Apocalipse 21, 7, o vencedor herdará todas essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O que é vencedor? Você vencer, não deixar você ser tomado a imagem e semelhança de Deus de você. Jamais você deixa a imagem e a semelhança de Deus ser roubada de você, da sua personalidade, do seu caráter, da sua mente, dos seus pensamentos, dos seus olhos, da forma que você ouve as coisas, você recebe ela, você não deixa entrar nada no seu coração, você não deixa entrar sujeira no seu coração, afronta, os pensamentos de vingança, você não deixa o adultério, você não deixa a maldade desse mundo, a visão da maldade entrar em você. Você não deixa entrar nem pelos seus olhos, nem pelo seu ouvido. Você combate, você mantém-se a sua postura, você não se precipita. Você não venha se precipitar nas coisas que você tem que tomar, atitudes. Você não se precipita, você sai, vai meditar, busca em Deus, compra a briga, determina que Deus ali envia os anjos, né? Envia os anjos ali para manifestar o poder, né? E ali onde Deus vai dar a vitória para manter e preservar, se você lutar para preservar a imagem e a semelhança de Deus, então Deus vai te honrar. Então, o que nós temos que ter um alicerce. Que alicerce que é esse? O alicerce é o quê? É permanecer, insistência, perseverança, né? Para que você use as armas. Qual é a arma
é o tempo e a paciência. É o que os inimigos têm usado. É o que a imagem e a semelhança do diabo tem usado. A imagem e a semelhança dele tem usado as armas. O que? Ele já tem o alicerce de causar danos, deformar a personalidade, destruir a imagem e a semelhança de Deus. Então, ele usa o tempo e a paciência. Ele usa o favor dele, porque ele tem o alicerce, porque ele vê o ser humano. O ser humano não vê. O ser humano se torna precipitado, se torna agitado, se torna ansioso, se torna... a pessoa tem que desejar mesmo, tem que querer mesmo. É um desejo ali, tanto que a palavra de Deus diz assim, Deus abençoa ao anelo do justo. O que é o anelo? O desejo ardente do justo, né? Então tá aqui, a imagem e a semelhança de Deus. Ao vencedor herdará todas essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele lhe será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tá vendo? Ó os danos, ó, se você deixar ser tomado a imagem e semelhança de Deus em você, se você deixar ser tomado, ó o que vai acontecer com você. Você juntamente por você participar, você ser participante da imagem e semelhança do diabo que afetou, deixou ser roubado, você deixou. Você tem o poder, Deus te dá força. Se você está se sentindo fraco, mas você tem essa condição, poder decidir, porque Jesus veio como homem aqui na terra ensinar que você tem um poder, até onde você pode chegar, até morte de cruz, ele se entregou. Ele tem um domínio, o poder, teve domínio sobre tudo, tanto que os soldados chegaram diante dele, ele mandou, ordenou e todos eles caíram, até antes dele ir para a cruz. Você vai ler lá no livro de João. Então você tem esse poder para sair dessa situação. E aqui, para a gente ler aqui no último no livro de 1 Timóteo, no livro de 1 Timóteo, você vai ouvir aqui, 1 Timóteo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, que a imagem e a semelhança de Deus é ótima, a imagem e a semelhança de Deus é tudo, nós fomos formados. Se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tá vendo? Legítimo, você vai viver, vai conquistar e viver a vida eterna, sair deste mundo até se cumprir o pó da terra e você morar eternamente. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, para transgressores, aí tá vendo? A imagem e semelhança do diabo é transgressor das coisas de Deus, e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptadores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Então, você viu aqui nas passagens, vai estar na descrição, cada passagem da Bíblia que mostra a imagem e a semelhança de Deus, em Gênesis, mostra lá em Romanos, mostra em Salmos 8, mostra em Timóteo, mostra em Efésios e mostra em Apocalipse, ali tanto em Gálatas, mostra a imagem e semelhança de Deus, que Deus formou, deu domínio, deu tudo, a postura, a condição, tanto na personalidade, no caráter, na formação, na forma de pensar, e você tem que lutar todo dia. Você já levanta de manhã, já está em guerra, você até no seu sono, você está em guerra. Então você tem que defender dormindo, tem que defender acordado, tem que defender pela manhã, de tarde, diante da situação, diante da sociedade, diante das pessoas, defender a imagem e a semelhança de Deus, da imagem e semelhança do diabo. Se você deixar ela dominar sobre você, então você vai ser coparticipante junto com o mal e viu a condenação, você vê o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E ali é onde Deus determina, você tem determinado sim, que ao seu favor, você tem que ter a base, permanecer em Deus, Pai,
Filho e Espírito Santo, você permanecer em Deus e o que? Você tem a sua arma, a arma que Deus te deu, que é o que? O tempo e a paciência para você vencer e permanecer com a imagem e semelhança de Deus.